A gente já vai agora fazer conexão com Murilo Fagundes, que está no Palácio do Planalto e traz mais informações sobre esse imbróglio, Murilo, envolvendo aí o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos. Final de semana tenso, trabalhei no final de semana. O assunto foi basicamente essa questão das algemas, primeiro levantada pelo ministro Lewandowski, ministro da Justiça, que relatou ao presidente. Hoje pela manhã, ao longo do domingo, teve essa tensão o tempo todo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chegou a falar. Hoje pela manhã teve uma reunião do Mauro Vieira, né, o chefe ali do Itamaraty, com o presidente Lula. Murilo, muito obrigado pela presença. O que é que você nos conta em relação a toda essa tensão? Oi, Léo, uma ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui nessa tarde de segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Pois é, Léo, o governo Lula começa a semana, então, buscando formas de reação a essa ação dos Estados Unidos de deportar brasileiros portando algemas já em solo brasileiro. Mas eu trago já de início, Léo, uma fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que participou de um evento em São Paulo agora à tarde, e ele mesmo classifica a reação do Brasil como sóbria. Essa foi a palavra usada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele disse que foi uma reação sóbria ao que fez os Estados Unidos e disse que o Brasil não quer provocar o governo de Donald Trump. Por que eu já trago, então, essa fala de Ricardo Lewandowski? Porque é uma reação completamente diferente daquela tomada pela Colômbia. O governo de Gustavo Petro fez ali um verdadeiro cabo de guerra com o governo de Donald Trump durante o fim de semana. Donald Trump colocou então uma taxação de 25% nas importações da Colômbia. Gustavo Petro reagiu, também colocou taxação em relação aos produtos nos Estados Unidos. Depois desse cabo de guerra, então, acaba que a Colômbia, né, aceitou ceder desde que essa deportação de cidadãos colombianos fosse feita no avião da Colômbia. No caso do Brasil, tudo aconteceu, então, inclusive esse transporte no avião dos Estados Unidos, que inclusive tem como praxe esse transporte, né, no caso, migrantes ali que estavam sendo deportados com algemas, mas o grande problema foi o uso das algemas já em solo brasileiro. Na avaliação de integrantes aqui do governo, isso não deveria ter acontecido, mas acabou acontecendo, e agora o governo busca formas de reagir a essa ação dos Estados Unidos. Como? A gente tem várias frentes de ação. A primeira delas, participando de uma cúpula ali, né, de emergência convocada pela CELAC, que é a cúpula, então, dos países latino-americanos e caribenhos. Essa cúpula, essa comunidade, então, deve se reunir na quinta-feira e, segundo eu conversei aqui com integrantes do Planalto, o presidente Lula avalia participar virtualmente, mas não se sabe se ele vai participar ou se ele vai escalar alguém da diplomacia aqui do governo. Mas essa participação deve ser virtual a partir do momento em que Honduras convocou essa reunião de emergência para quinta-feira. Outra frente de ação do governo brasileiro será por meio, então, do Itamaraty. Ainda hoje, pelo que eu pude conversar aqui na tarde dessa segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores vai solicitar ali respostas ao governo dos Estados Unidos sobre essa situação degradante pela qual passaram os brasileiros nessa deportação no fim de semana. Então, as algemas nos pés e nas mãos, nesse voo de repatriação e também essa iniciativa do governo dos Estados Unidos, tudo isso deve ser questionado pelo Ministério das Relações Exteriores ainda nesta segunda-feira. E por último, a gente tem a ação da Polícia Federal, da PF, que segundo integrantes da PF me disseram hoje, alguns desses brasileiros deportados já foram ouvidos nessa apuração preliminar. Ainda não foi aberto o inquérito, então por isso é muito difícil ainda definir um prazo, né? Alguns veículos chegaram já a determinar esse prazo, mas pelo que eu escutei ainda não há inquérito aberto, ainda há uma apuração preliminar, mas alguns brasileiros sim já foram ouvidos pela Polícia Federal, que busca entender o que aconteceu e levanta então alguns elementos desse ocorrido no fim de semana.
Como eu disse, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se posicionou mais cedo. Ele disse que a reação do Brasil foi sóbria e que o Brasil não quer provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista em tratado, mas essa deportação não aconteceu da melhor forma, até porque os direitos fundamentais das pessoas não foram respeitados, sobretudo daqueles que não são criminosos. Aqui palavras do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que participou de um evento à tarde em São Paulo. Para encerrar minha participação aqui, Léo, eu trago uma informação que é a seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele suspendeu o pagamento de alguns repasses para organizações que tratam da questão dos refugiados. Aqui no Brasil, a organização internacional, né, na verdade a OIM, Organização Internacional para os Migrantes, teve um corte, segundo eu pude apurar hoje. E o que esse corte pode afetar aqui para a gente no Brasil? A Operação Acolhida, ali na fronteira, ela recebe repasses dos Estados Unidos. E com essa suspensão dos pagamentos feita pelo presidente Donald Trump, a Operação Acolhida pode ser afetada. Então, alguns integrantes aqui do Palácio do Planalto se reuniram hoje à tarde, a Casa Civil e outros integrantes, para discutir o que fazer nesse caso, porque Donald Trump suspendeu os repasses para alguns desses organismos internacionais. E a OIM, que é um organismo que faz esses repasses para a Operação Acolhida, deve ser atingida, segundo eu escutei agora à tarde. Léo. Murilo, os Estados Unidos já falaram, quer dizer, soltou uma nota um tanto lacônica, muito curta no final de semana, né, em determinado momento. O primeiro movimento foi dizer que estava tratando com o governo brasileiro. De certa forma, com a Colômbia, por mais que houvesse uma comemoração ali, uma euforia com a atitude do presidente colombiano ali inicialmente, a esquerda brasileira ficou muito eufórica com aquele primeiro movimento do presidente colombiano. Acabou que o Trump falou mais alto, a Colômbia teve que recuar. Ao mesmo tempo, se começa a criar argumentos de que sempre os Estados Unidos trouxeram, nesse caso desses movimentos de repatriação, né, de deportação, de repatriação não, de deportação, os Estados Unidos sempre trabalharam com algemas em relação a essas pessoas, né, a esses imigrantes. E eu te pergunto o seguinte: o governo brasileiro, por todos esses movimentos e até por uma narrativa que começa a ser criada, que já existia um acordo, no caso do Biden com Temer, que o próprio Trump no primeiro mandato já tratava dessa forma, pode acabar, de certa forma, inviabilizando qualquer reação maior do governo brasileiro. Como é que o governo brasileiro está tratando de todos esses lados dessa história, Murilo? Exatamente, com cautela, Léo, porque você traz esse ponto que é chave, né? O governo brasileiro, ele busca esse equilíbrio, né? Claro, a diplomacia brasileira tem essa tradição, né, de não se colocar nessas enrascadas, não provocar outros países, mas a gente sabe que o espectro político de Donald Trump e do presidente Lula são completamente diferentes, e a visão que eles têm sobre migrantes, sobre essa questão do direito, né, dos direitos humanos nesse processo todo, são diferentes. O que o Itamaraty está tentando fazer nesse momento é marcar posição, claro, contra essas formas, né, dos direitos humanos que não foram cumpridas, segundo a avaliação, mas sem também criar nenhum tipo de mal-estar mais intenso, como aconteceu na Colômbia. Então, sim, está prevista a participação na cúpula da CELAC. Hoje o presidente Lula falou ali com Vladimir Putin, que é uma figura importante para os BRICS. Então, há alguns movimentos, algumas ações que estão sendo monitoradas aqui pelo governo brasileiro, mas nada que possa causar um mal-estar maior. E isso fica muito claro na fala do ministro Ricardo Lewandowski. Ele diz que a reação do Brasil foi sóbria e que o Brasil não vai provocar o governo de Donald Trump. Com essas duas falas, então, fica mais do que claro que o Brasil não vai reagir de uma forma mais intensa como aconteceu na Colômbia. O Brasil vai buscar movimentos, claro, para
contrariar, para, no caso, refutar a forma como os Estados Unidos conduziram esse processo, mas não deve tomar uma decisão ou assumir uma postura de enfrentamento em relação ao governo de Donald Trump. Obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Agradeço muito aqui todas as informações, todos os comentários. Um forte abraço para você, um bom trabalho. Um abraço, Léo, para você e para todo mundo que nos acompanha. Vinícius Bicalho, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, aqui com a gente no SBT News, aqui no Poder Expresso. Vinícius, tem uma controvérsia muito grande em relação a essas pessoas, a esses deportados que chegaram no Brasil neste final de semana. Isso acabou criando uma tensão muito grande. O ministro da Justiça brasileiro reagiu. Hoje se teve uma reunião muito claramente para tratar desse tema entre o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, com o presidente Lula. Há muito claramente uma preocupação em relação a esse tema, que acabou se ampliando também, aí se a gente pensar na própria crise entre Colômbia e Estados Unidos, que é outro tema que a gente trata aqui também no SBT News ao longo do final de semana. Mas vamos lá, para colocar a bola no chão, Vinícius, e você foi chamado aqui para nos ajudar exatamente nesse ponto, eu te pergunto o seguinte. Primeiro, é praxe do governo norte-americano algemar todos os deportados e entregar para os países de onde essas pessoas elas saíram originalmente, ou que originalmente elas são, né, nasceram nesses países e voltaram para esses países. Primeiro, é uma praxe e em que medida isso está previsto nas próprias regras norte-americanas? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Léo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É importante frisar que o cumprimento da lei penal nos Estados Unidos ele é tratado com tolerância zero, onde quem age como agente do Estado para cumprimento da lei e da ordem tem o dever de algemar o suspeito ou condenado, e normalmente é falado que é algemado para sua segurança, tendo em vista que os agentes de segurança pública dos Estados Unidos usam a força para conter a situação, muitas vezes até de forma desmedida. Mas a lei aqui ela é cumprida com muito rigor e tolerância zero. E a gente vê que no Brasil nós temos uma maior tolerância, uma preocupação principalmente com a dignidade, o constrangimento da pessoa detida. É importante frisar que esses voos de deportados são pessoas que são deportadas dos Estados Unidos, tendo em vista a prática de crimes comprovados. Tá? Então são pessoas com antecedentes criminais. Não são pessoas que entraram, o país deu a oportunidade de voltar e foram voluntariamente. O que a gente deve discutir é um eventual excesso ou não das autoridades americanas. Agora, é importante frisar que os voos de pessoas deportadas, o procedimento padrão dos Estados Unidos é que os deportados vão algemados para garantir a segurança de todos no voo e da tripulação. Essa é a conduta padrão do governo americano. Isso foi feito dezenas de vezes com o Brasil. Salvo engano, o acordo foi assinado com o presidente Michel Temer e até o presente momento veio cumprindo-se dessa forma. O que a gente viu no último voo, que teve um problema no ar-condicionado e fez com que houve uma certa agitação no voo, e quando o avião pousou em Manaus, ali é jurisdição brasileira. E ali já não vale mais as leis americanas, mas sim as leis brasileiras. E as leis brasileiras, elas tratam esse ponto de uma forma bem diferente das leis americanas. De crimes, primeiro que a gente tem que separar aí bem claro essa escala de crimes, mas a gente tem que considerar o seguinte: nesse caso, para os Estados Unidos, a própria tentativa ou a própria entrada de maneira ilegal já está configurado o crime, e aí nesse caso parte dessas pessoas elas estariam já dentro desse crime, ou além dessa questão da própria ilegalidade na imigração, também tem outros elementos aí, outros crimes envolvendo essas pessoas. Eu não queria generalizar, sabe, Vinícius? Muito cuidado aqui eu estou tendo
para tratar dessas pessoas, desses brasileiros, afinal de contas, que tentaram a chance nos Estados Unidos, da maneira como tiveram ali, e acabaram não conseguindo. Mas eu queria saber essa escalada. Quando você fala que os que vieram de volta são os que cometeram crime, esse crime ele pode estar restrito, por exemplo, a um crime de tentativa ilegal de imigração, certo? Olha, Léo, entrar ilegalmente nos Estados Unidos é um crime, mas não é um crime que está na ordem de prioridade da deportação americana no atual momento. Inclusive, uma das pessoas que concedeu a entrevista foi amplamente divulgada na internet, tem uma condenação na Califórnia de crime de lavagem de dinheiro. Tem uma publicação oficial da Casa Branca que fala também de alguns deportados e cita um brasileiro que é condenado por homicídio culposo. Por que eu estou frisando isso, Léo? Que é muito importante que no atual momento eu percebo que essa situação da imigração americana ela vem sendo tratada de uma maneira muito aflorada, especialmente fora dos Estados Unidos. Porque a pesquisa do New York Times, que foi feita no mês de janeiro, poucos dias antes da posse, 87% dos americanos apoiam as medidas de deportação para imigrantes com antecedentes criminais, o que é a ordem de prioridade no atual momento. Então, as pessoas que estão sendo, no atual momento, detidas e colocadas em processo de deportação não são pessoas que simplesmente entraram no território dos Estados Unidos e estão sendo devolvidas ao Brasil. As pessoas que estão sendo procuradas dentro do território americano são pessoas que cometeram crime. Existem pessoas que entram em processo automático de deportação, que são pessoas cujo crime foi única e exclusivamente entrar nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de duas situações. Pessoas que, dentro dos Estados Unidos, são identificadas e colocadas em processo de deportação, pessoas que são pegas logo no ato da entrada. Essas pessoas que foram pegas só no ato da entrada são pessoas que não cometeram crimes além desse. Então são duas situações diferentes. Volto a frisar aqui. O que acontece? O procedimento padrão dos Estados Unidos em qualquer processo de transgressão a uma norma penal é se algemar a pessoa imediatamente. Isso choca nós brasileiros, tá? Agora, isso é absolutamente comum. Se você pegar um motorista aqui nos Estados Unidos que dirigiu com teor alcoólico acima do limite, o policial automaticamente irá algemá-lo. O que eu estou querendo colocar aqui não é nenhuma apologia e defesa aos Estados Unidos, porque, na minha visão, esse tipo de conduta, ele muitas vezes oferece um excesso, porque, como muito bem você tentou identificar aí no início, tem pessoas que não têm potencial de perigo, e algemar essas pessoas talvez seja um excesso dentro do nosso juízo de valor. Mas, de acordo com a lei americana, não há nenhum tipo de transgressão. E aí é o ponto que choca, porque no Brasil nós temos uma preocupação ao algemar as pessoas. Quantas vezes em reportagens a pessoa tampa a algema, evita se algemar na frente das câmeras? Isso é muito comum no Brasil, mas nos Estados Unidos não é comum, porque a prioridade no Brasil é a dignidade do detido. Nos Estados Unidos, a prioridade é a segurança da coletividade, inclusive dos agentes públicos que estão trabalhando. Então, essa diferença de prioridade, de onde o bem jurídico tenta tutelar, que causa esse espanto no Brasil e em alguns outros países do mundo. Você falou desse acordo do Temer. Esse acordo do Temer foi fechado quando na primeira gestão Trump. É isso, né, Vinícius? Eu queria entender exatamente do que se trata esse acordo em relação à deportação e queria também te perguntar, na sequência, se essa conduta dos Estados Unidos em relação ao algemar imigrantes ilegais ou com crimes né, que tenham cometido os crimes nos Estados Unidos é uma praxe em todos os países, ou varia a partir desses acordos, o que é que esse acordo de fato ele traz de específico em relação a uma regra geral norte-americana e se esses acordos bilaterais, vamos dizer assim,
eles podem variar de país para país. Por exemplo, determinados países, não necessariamente os Estados Unidos vão levar no voo as pessoas algemadas. Na verdade, os acordos são negociações entre os países. Então, o Brasil tem uma negociação com os Estados Unidos terá outras negociações com outros países. Agora, o que é importante frisar, que eu acho que é o que de fato importa à nossa audiência, é que em todos os casos de voos de deportados, o procedimento padrão dos Estados Unidos, atualmente, é que os deportados vão algemados, independente de nacionalidade. O que normalmente esses acordos prevêem são normas que são ditadas pela ONU e a OEA, prevendo preservação dos direitos humanos, enfim, aqueles princípios jurídicos que são universais. A grande questão é, na visão dos Estados Unidos, algemar essas pessoas, ele evita motins e colocar em risco o voo, a tripulação e os demais passageiros. E, para alguns países, isso é algo que ultrapassa o limite da razoabilidade. Então, eu percebo que o mundo jurídico no Brasil enxerga esse episódio de uma forma e nos Estados Unidos de outra forma absolutamente diferente. E isso que causa uma certa perplexidade. Em relação ao acordo mais especificamente, o que é que está delimitado nesse acordo, Vinícius, Trump e Temer, e que está em vigor agora? Na verdade, esse acordo ele cria uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para que o Brasil receba esses voos, o que é muito importante para os detidos, porque eles saem da condição de detidos e podem voltar para o seu país. E quando nós temos episódios, quando o presidente não recebe, eu acho que a questão aí é uma negociação diplomática para uma definição melhor do que é colocar em risco. Agora, quando o presidente não recebe determinada tripulação e os passageiros do voo, ele prejudica os próprios imigrantes, porque eles voltam ao status de pessoas detidas. Então, naturalmente, é importante para a proteção desses imigrantes que eles possam ser recebidos nos seus países e dar continuidade à sua vida. Você está falando muito claramente em relação a essa tensão Estados Unidos e Colômbia. No caso da Colômbia ter se negado inicialmente, o presidente colombiano ter se negado inicialmente a não receber, mas acabou recuando, né? Acabou tendo que refazer ali as contas e viu que precisava receber, precisava fazer essa autorização. É isso que você está falando, Vinícius? Sim, sim. É ruim, na verdade, Léo, sem fazer juízo de valor, que eu acho que o presidente da Colômbia ele tem que defender os interesses da Colômbia e dos colombianos. O mesmo acontece com o presidente dos Estados Unidos. Agora, nós não podemos deixar de maneira nenhuma que essas pessoas que são imigrantes que estão sendo deportadas, muitas delas em situação de fragilidade econômica, fiquem no meio de uma briga entre países. Muito bem, Vinícius Bicalho, muito obrigado mais uma vez aqui pelos esclarecimentos. Eu acho que serve aqui para colocar um ponto, né, um outro lado dessa história que de fato ganhou as redes. Você tem, engraçado, um movimento em determinado momento da esquerda brasileira apoiando o presidente colombiano e logo depois o presidente colombiano viu que tinha que recuar porque de fato não dava para enfrentar os Estados Unidos. Acabou sendo um anticlímax em relação às torcidas partidárias tão em voga nesse país para qualquer tema. Vinícius, muito obrigado a você pela participação. Forte abraço, bom trabalho. Léo, eu agradeço muito pelo convite mais uma vez. Acho que é um tema que a gente tem que tratar com extrema responsabilidade, como o programa faz. Qualquer disputa migratória não existe vencedores e vencidos. Nós estamos falando de um problema que é social no mundo todo e eu acho que nem Trump nem o presidente da Colômbia venceu. Acho que a gente precisa encontrar um bom termo para que isso seja feito com dignidade. Muito obrigado.